secretária número 13, de 19 de abril de 2016. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, contando com a presença de 8 vereadores. Convido a todos para se colocarem em pé para ouvir o texto bíblico. Peço à secretária, a vereadora Ana, que faça a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia. A perseguição que seguia a morte de Estevão chegara a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus, e a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até a cidade. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre, exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o à cidade. Passaram o ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Na cidade, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Peço à secretária, a vereadora Ana, que faça a leitura da ata número 12 de 2016. Aos 12 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, reuniram-se nesta Casa Legislativa, sob a presidência de Roque Anildo Cavaleiro Revelante, os vereadores Ana Alice Rodrigues da Paixão, Cláudio Miro Robson, Gelson Soares de Brito, Jairo Salgado da Costa, José Sérgio de Carvalho, Pacífico Olenir Pereira, Sandro Drum e Vanusa Bertolo. O presidente solicitou à secretária Ana que fizesse a leitura de um texto bíblico. Em pé foi ouvido. Posteriormente, a secretária fez a leitura da ata 11 de 2016, que foi posta em discussão, votação e aprovada por todos os vereadores. A secretária fez a leitura do ofício do Poder Executivo número 122 de 2016, que retira o projeto de lei do Executivo número 2248 de 2016 e da lista de presenças da Assembleia Geral para deliberação sobre o projeto de lei 2200 de 2015 e projeto de lei do Executivo número 2200 de 2015 com as respectivas mensagens retificativas. Veio com parecer desfavorável das duas comissões. Foi posto em discussão, votação e reprovado por 7 votos. 7 votos a 1. Votaram contrário ao projeto de lei os vereadores Gelson, Jairo, José Sérgio, Pacífico, Sandro, Cláudio Miro e Ana Alice. E votou favorável ao projeto de lei a vereadora Vanusa. Portanto, o projeto de lei do Executivo número 2200 de 2015 estabelece o plano de carreira dos servidores e institui respectivo quadro de cargos e dá outras providências. Foi reprovado. Projeto de lei do Executivo número 2258 de 2016, que altera os artigos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 da Lei Municipal número 1388 de 15 de junho de 2005 e dá outras providências. Veio com parecer favorável das duas comissões. Foi posto em discussão, votação e aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei do Executivo número 2262 de 2016, que altera o artigo 1º, 2º e 3º da Lei Municipal número 2222 de 2016 e dá outras providências. Veio com parecer favorável das duas comissões. Foi posto em discussão, votação e aprovado por todos os vereadores.
Projeto de Lei do Legislativo número 5 de 2016, que institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes a todos os funcionários das escolas, creches ou centros de educação infantil instalados no município de Salto do Jacuí e da outras providências. Proponente vereador Sandro Drum veio com parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A secretária fez a leitura da mensagem retificativa ao projeto de lei do Legislativo número 5 de 2016. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei do Legislativo número 5 de 2016, com a respectiva mensagem retificativa. Foi posto em votação e aprovado por todos os vereadores. Indicação número 7 de 2016, do vereador Sandro Drum. Foi posta em discussão, votação e aprovada por todos os vereadores. Pedido de providências número 3 de 2016, vereador Sandro Drum. Foi posto em discussão, votação e aprovado por todos os vereadores. O presidente comunicou que estão baixados nas comissões o projeto de lei do Legislativo número 3 de 2016, que institui e disciplina o regime de ressarcimento das despesas no âmbito do Poder Legislativo de Salto do Jacuí e da outras providências. Proponentes vereadores Vanusa Bertolo e Pacífico Lenir Pereira. Projeto de lei do Executivo número 2229 de 2015, que regulamenta a prestação de serviços de transporte dos passageiros no âmbito do município de Salto do Jacuí e da outras providências. E baixou nas comissões o projeto de decreto legislativo número 2 de 2016, que trata da aprovação das diárias e relatórios de viagem dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal, do período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016, e da outras providências. Na tribuna parlamentar, o vereador Sandro ressaltou que denominar o acesso ao monumento de Nossa Senhora dos Navegantes é uma justa homenagem. Falou da importância dos funcionários das escolas e creches municipais realizarem um curso de primeiros socorros e prevenção de acidentes, conforme o projeto criado por ele. Finalizou dizendo que seu voto contrário ao projeto do plano de carreira dos servidores é devido ao projeto ser mal elaborado, o que deve ser refeito de uma maneira que agrade a maioria dos servidores. A vereadora Vanusa falou sobre o projeto do plano de carreira dos servidores, que na sua opinião todos perderam com a reprovação do projeto, e que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ficam na obrigação de trazer um plano de carreira novo para ser apreciado. Nada mais havendo a se tratar, às 20 horas e 30 minutos, o presidente encerrou os trabalhos e vai à presente ata lavrada e assinada por quem de direito. Coloco a ata em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação o vereador Gelson. Favorável. Vereador Jairo. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Sandro. Favorável. Vereador Cláudio. Favorável, presidente. Vereadora Vanusa. Favorável. Vereadora Ana. Favorável. Ata aprovada por 7 votos. Peço à secretária, vereadora Ana, que faça a leitura do ofício do Poder Executivo número 125 de 2016. Dirigimos-nos a Vossa Excelência a oportunidade que estamos encaminhando os projetos de lei 2263, 2264 e 2267 de 2016. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Alteniro Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal. Peço à secretária, vereadora Ana, que faça a leitura do ofício do Poder Executivo número 127 de 2016. Dirigimos-nos a Vossa Excelência a oportunidade que estamos encaminhando o projeto de lei 2265 de 2016, sendo que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Peço à secretária, vereadora Ana, que faça a leitura do convite das Camajas. Eloy Ferraz de Andrade, presidente das Camajas, Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí, no uso de suas atribuições, vem através desta convidar a todos os vereadores, vereadoras, assessores, secretários, diretores e funcionários
das câmaras municipais para a Assembleia Ordinária, a realizar-se nesta sexta-feira, 22 de abril, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Alto Alegre, Rua Mário Adelino Pagnussati, 200, Centro, Alto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua presença é importante para o fortalecimento do poder legislativo de nossa região e pela valorização do legislador e maior integração das câmaras. Sendo que tímidos para o momento, permanecemos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Solicitamos a gentileza de confirmar as presenças antecipadamente até o dia 20 de abril de 2016. Vereador Eloy Ferraz de Andrade, presidente da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí. Peço à secretária, a vereadora Ana, que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 2229 de 2015, que veio com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e com parecer desfavorável da Comissão de Orçamento e Finanças. Regulamenta a prestação de serviços de transporte individual de passageiros no âmbito do município de Salto do Jacuí e da outras providências. Das disposições iniciais relativas às autorizações. Artigo 1º. Fica regulamentada no âmbito do município de Salto do Jacuí a prestação do serviço de transporte individual de passageiros denominado mototáxi, exercido pelos profissionais condutores de veículos automotores de duas rodas, do tipo motocicleta, estabelecendo regras para a regulação desses serviços tidos como de utilidade pública em conformidade com o disposto na Lei Federal 12.009 de 99, de 29 de julho de 2009, adotando as seguintes denominações, expressões, siglas e respectivos significados: mototáxi, transporte individual de passageiros; ponto de táxi, ponto de serviço, local e pontos onde está assediada a prestação do serviço de mototáxi, sendo expressamente vedada, a partir da vigência desta lei, a utilização de espaço público para tal finalidade. Alvará de localização e funcionamento, conforme definido no Código Tributário Municipal. Cadastro de condutor, registro numérico sistemático e sequencial, elaborado e mantido pelo município, devendo conter, além de outras informações, os dados do veículo destinado à prestação dos serviços de mototáxi, dos pessoas físicas ou jurídicas, dos condutores, titulares e colaboradores autorizados e do ponto de serviço a que se vinculam os condutores. Cadastro de pontos de serviços, registro numérico sistemático e sequencial dos locais autorizados para a instalação dos estabelecimentos prestadores dos serviços de que trata esta lei, o qual será elaborado e mantido pelo município, devendo conter, além de outras informações, os dados dos responsáveis pelos estabelecimentos e dos condutores, titulares e colaboradores autorizados a funcionar. Preço da prestação do serviço, importância a ser cobrada dos usuários do sistema de transporte a título de contraprestação pela realização do serviço de mototáxi, não possuindo natureza jurídica, de preço público ou de tarifa, em obediência à disposição contida no artigo 15 desta lei. Parágrafo 1º. Os serviços discriminados no inciso 1 serão realizados com a utilização de veículo automotor de duas rodas, do tipo motocicleta, dirigido por condutor titular ou colaborador em posição montada, ao qual o município conferirá alvarás de localização e funcionamento com a finalidade de viabilizar a realização dos serviços. Artigo 2º. As autorizações para o exercício das atividades serão expedidas pelo setor competente da Prefeitura Municipal nos seguintes termos e condições. Para a prestação do serviço de mototáxi, exclusivamente as pessoas físicas que serão qualificadas como trabalhadores autônomos, não se estendendo tais autorizações às pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. As autorizações referidas no caput deste artigo serão fornecidas aos interessados que preencham os requisitos exigidos pela presente lei. As autorizações de que trata este artigo darão direito à obtenção para cada veículo autorizado de liberação para 2 condutores, sendo um titular e um colaborador. As autorizações para execução do serviço são pessoais e deferidas aos condutores cadastrados, sendo terminantemente vedada sua transferência para terceiros não autorizados. As autorizações terão validade de 5 anos,
a contar da data de sua expedição, renováveis por igual período, e assim sucessivamente, uma vez satisfeitas todas as exigências estabelecidas nesta lei. Das exigências relativas aos veículos. Artigo 3º. Os veículos destinados à prestação do serviço de mototáxi deverão estar de bom estado de conservação e satisfazer, além das exigências estabelecidas pela Lei Federal, Código de Trânsito Brasileiro e pela Lei Federal de 29 de julho de 2009, as seguintes condições: não possuir tempo de uso superior a 8 anos, ter alça metálica traseira onde possa se segurar o passageiro, possuir cano de escapamento revestido em sua lateral, com material isolante térmico para evitar queimaduras ao passageiro, ter 2 retrovisores originais, sendo vedadas as suas substituições por outros fora de especificações do fabricante, ter alça dianteira do tipo mata-cachorro, ter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, estar com documentação completa e atualizada, ter potência do motor mínima de 125 e máxima de 350 cilindradas, estar licenciada pelo órgão oficial como motocicleta de aluguel, cuja placa de identificação será de cor vermelha, ser submetida à vistoria de segurança veicular e estar em dia com esta, possuir inscrição na Prefeitura Municipal e possuir no tanque do veículo de forma visível o número do registro na Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Fica proibida a utilização de veículos similares às motocicletas, tais como motonetas, triciclos, quadriciclos, na prestação dos serviços disciplinados na presente lei. Para requerer a autorização, o condutor interessado, titular ou colaborador deverá preencher o formulário próprio e apresentar a seguinte documentação: cédula de identidade comprobatória de ter idade mínima de 18 anos, comprovante de residência e domicílio no município de Salto do Jacuí, carteira nacional de habilitação definitiva na categoria A, documento de propriedade da motocicleta a ser utilizada na prestação dos serviços em nome do condutor interessado titular ou quando de propriedade de terceiro, com apresentação de documento público, procuração pública celebrada em cartório, que autorize a utilização do veículo pelos condutores interessados, titular e colaborador. Certidões negativas expedidas pelos cartórios distribuidores dos feitos criminais das justiças estadual e federal, atendendo ao fato de que as mesmas deverão vir acrescidas das suas narrativas, caso positiva. Além do seguro obrigatório, apresentar a contratação de apólice de seguro de vida contra acidentes para o condutor, para o passageiro e contra terceiros que estabeleça indenizações no caso de morte acidental, invalidez permanente e invalidez parcial, cujos valores dos prêmios correspondam aos praticados pelas empresas seguradoras autorizadas a operar esse tipo de seguro. Alvarás de localização e funcionamentos fornecidos pelos órgãos dos municípios de Salto do Jacuí, do ponto de serviço a que pertencem os condutores titular e colaborador. Para a solicitação da renovação anual da autorização concedida, o condutor interessado deverá apresentar toda a documentação exigida para a inscrição inicial, nos termos deste artigo, atualizada, cuja data de expedição dos documentos deverá ser no máximo de 30 dias anteriores à data da solicitação. A expedição da autorização inicial, igualmente de sua renovação, fica condicionada ao cumprimento do disposto 8º artigo 11 desta lei. O condutor, quando estiver com seu veículo em operação na prestação dos serviços disciplinados na presente lei, deverá obrigatoriamente fazer o uso e dispor dos seguintes equipamentos individuais de segurança em perfeitos estados de conservação e funcionamento ou utilização. Para a categoria de serviços de mototáxi, 2 capacetes de cor branca e 1 para o condutor, 1 para o passageiro usuário, sendo que tais equipamentos deverão possuir certificados de aprovação no Inmetro, renováveis, no máximo a cada 3 anos, ou obedecendo às recomendações do fabricante, desde com prazo superior a 3 anos. Um colete de segurança na cor laranja para cada condutor, sendo que tal equipamento deverá possuir certificado de aprovação do Inmetro, renovado no máximo a cada 3 anos, ou obedecendo às recomendações do fabricante, desde que nunca com prazo superior a 3 anos. Ser dotado de dispositivos retroreflexivos, nos termos de regulamentação do CONTRAN,
ser dotado de estampa fixada na parte de trás, que tem o seguinte dístico: mototáxi, para a categoria de serviço de mototáxi, conforme padrão expedido pela Prefeitura Municipal. Parágrafo único. O condutor deverá oferecer gratuitamente, sem ônus adicional pelo serviço prestado aos passageiros usuários do serviço, toucas descartáveis para uso sobre o capacete, se solicitadas, das exigências relativas aos pontos de serviços. Os condutores devidamente autorizados para a prestação dos serviços, ora disciplinados, deverão se organizar em pontos de serviços. Os pontos de serviço deverão estar localizados em áreas construídas ou edificadas, sendo expressamente vedada a utilização do espaço público para tal atividade a partir da vigência da presente lei. O exercício das atividades objetos desta lei somente será permitido após os devidos licenciamentos, através dos respectivos alvarás de localização e funcionamento dos locais e instalações dos pontos de serviços. Os pontos de serviço deverão ter cadastro na Prefeitura Municipal em consonância com o disposto no artigo 1º, inciso 6º desta lei. Os pontos de serviço poderão ser fechados em função do interesse público e da conveniência administrativa. Cada ponto de serviço poderá disponibilizar a prestação dos serviços disciplinados na presente lei, conforme incisos 1º, 2º e artigo 1º, da forma isolada ou cumulativamente, das obrigações e responsabilidades do autorizatário, sem prejuízo das obrigações estabelecidas nos artigos anteriores desta lei, do disposto no Código do Trânsito Brasileiro e na Lei Federal de 29 de julho de 2009, o condutor titular ou colaborador deverá ainda observar as seguintes condições para a prestação dos serviços: não ceder a autorização fornecida a terceiros não autorizados, seja que título for, sendo a sua execução pessoal intransferível. Apresentar o veículo para vistoria semestralmente ou a qualquer tempo, caso a fiscalização julgue necessário. Confiar e ceder a direção do seu veículo apenas a quem, como seu preposto na qualidade de condutor colaborador, esteja regularmente inscrito no cadastro de condutores e com a devida autorização para dirigir o veículo. Realizar a substituição de veículo somente depois de efetuada a baixa do veículo anterior, junto aos cadastros da Prefeitura Municipal e ao Detran Rio Grande do Sul, da categoria aluguel para a categoria particular. Não efetuar os serviços disciplinados nesta lei com veículo diverso do autorizado para a atuação a que se destina. Prestar o serviço somente com o veículo e seus equipamentos em perfeitas condições de conservação, funcionamento, segurança e higiene. Portar sempre todos os documentos legalmente exigíveis da natureza pessoal do veículo e do serviço. Não lavar o veículo no logradouro, pista de rolamento e ou passeio público, em frente ao posto de serviço. Afastar-se do trabalho sempre que for acometido ou se for portador de moléstia infecto-contagiosa de natureza grave. Da fiscalização dos serviços. A fiscalização do serviço de transporte individual de passageiros e de entrega de mercadorias será exercida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí. Os fiscais no exercício da fiscalização lavrarão o correspondente auto de infração para formalizar a ocorrência de irregularidade ou ilegalidade constatada no âmbito da prestação do serviço. Das infrações e penalidades. Artigo 10. A inobservância dos preceitos contidos nesta lei, no seu regulamento e nas demais normas e instruções complementares submeterão o condutor autoritário, titular ou colaborador infrator às seguintes combinações legais impostas isolado ou cumulativamente conforme o tipo de infração cometida e a gravidade da falta: advertência, multa, apreensão do veículo, suspensão temporária da execução do serviço por 2 meses após o condutor atingir 3 infrações, e cassação da autorização para exercer atividade após o condutor atingir 5 infrações. O decreto regulamentador estabelecerá a gradação das falhas e dos critérios de apuração, bem como a forma de aplicação das respectivas penalidades aos infratores. O descumprimento dos preceitos contidos nesta lei vincula a administração pública municipal a instaurar devido processo administrativo para apurar a responsabilidade do infrator, assegurando-se a este a produção de todos os meios admitidos no direito e consagradores da mais ampla defesa e do contraditório, aplicando-se nas omissões e naquilo que for cabível o rito processual previsto na Lei Municipal 290 de 90,
que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores públicos municipais. O disposto no inciso 3º aplicar-se acrescido de multa de 750 URM, sempre que constatada a prestação do serviço descrito nesta lei sem a devida autorização do Poder Executivo Municipal. Constatada a transferência irregular de autorização concedida, o infrator terá cassação automática da sua autorização e ficará proibido de exercer as atividades relativas ao serviço de transporte individual de passageiros e de entrega de mercadorias, independentemente de aplicação concomitante de outras penas. Das disposições finais. Os condutores interessados, quando da solicitação da primeira autorização ou da renovação anual para exercício dos serviços, deverão apresentar obrigatoriamente comprovante da aprovação de curso específico na modalidade de mototáxi, na forma regulamentada pelo CONTRAN, que será ministrado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por órgãos, entidades ou instituições ou poderem autorizadas. Parágrafo único. Para obter a renovação anual para o exercício dos serviços, os autorizatários deverão também apresentar cópia do recibo de recolhimento anual do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQM, e seus respectivos alvarás de localização e funcionamento. Os autorizatários serão cadastrados no cadastro de contribuinte da Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí e terão o ISSQM e as taxas de alvarás calculadas nos termos estabelecidos pelo Código Tributário Municipal. Os veículos autorizados para a realização do serviço de mototáxi poderão circular livremente em busca de passageiros e apanhá-los onde e quando solicitados. Os serviços disciplinares na presente lei serão autorizados em caráter contínuo e permanente, comprometendo-se os autorizatários à execução dos mesmos com regularidade e continuidade, bem como a manutenção da segurança, higiene, conforto e cortesia na sua prestação, correndo por conta e risco dos mesmos, todas e qualquer despesa decorrentes de sua execução. Os preços cobrados pelas prestações de serviços, segundo a definição contida no artigo 1º desta lei, serão fixados e regulados pela livre iniciativa e concorrência, em conformidade com o disposto no artigo 170 e seguintes da Constituição República Federativa do Brasil de 1988. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, a partir de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Altenir Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal. Justificativo. O presente projeto de lei visa regulamentar a prestação de serviço de transporte individual de passageiros no âmbito do município de Salto do Jacuí. Assim, solicitamos a abertura de processo legislativo e aprovação do presente projeto de lei. Altenir Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal. Peço à secretária, vereadora Ana, que faça a leitura da emenda aditiva modificativa supressiva ao projeto de lei do Executivo número 2229 de 2015. O vereador abaixo, subscrito com assento nesta Câmara Municipal de Vereadores, apresenta emenda ao projeto de lei do Executivo número 2229 de 27 de novembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação, onde se lia das disposições iniciais relativas às autorizações, das disposições iniciais, onde se lia cadastro de condutor, registro numérico sistemático e sequencial elaborado e mantido pelo município, devendo conter, além de outras informações, os dados do veículo destinado à prestação dos serviços de mototáxis, os autorizatários, pessoas físicas ou jurídicas, dos condutores titulares e colaboradores autorizados e do ponto de serviço a que se vinculam os condutores, cadastro de condutor, registro numérico sistemático e sequencial elaborado e mantido pelo município, devendo conter, além de outras informações, os dados do veículo destinado à prestação dos serviços de mototáxi, dos permissionários, pessoas físicas ou jurídicas, dos condutores, titulares e colaboradores autorizados e do ponto de serviço a que se vinculam os condutores. As autorizações para o exercício das atividades serão expedidas pelo setor competente. Senhor presidente, Ana, só gostaria de colocar aí onde está lendo agora logo no início, que, por exemplo, no inciso 4º, foi trocado autorizatários por permissionários. Tá? Artigo 2º, daí está lá na segunda folha, esse.
No artigo 2º estava as autorizações. Daí foi trocado por as permissões. Porque autorizações não precisa fazer licitação. E permissionário precisa. Então, basicamente, foi sendo trocado esses termos. Daí, na terceira folha, parágrafo 2º, as permissões. Parágrafo 3º, as permissões. No lugar de autorizações, está só sendo colocado as permissões. Tá, então não precisa ler? Só foi substituído? Isso. Daí tem uma seção ali sobre a questão do usuário. E no artigo 4º, na lei antiga, tinha o inciso 1º, 2º, 3º e pulava para o 5º. Daí a gente acrescentou o inciso 4º, que é apresentar exame de sanidade física e auditivo. No artigo 4º da lei. É só onde está em negrito ali foi modificado algumas coisinhas. O 8º é do usuário. Então não tem necessidade de ler, né? A não ser que os colegas queiram que leia tudo, mas foi E ele é o trocado. projeto de novo. Basicamente é isso aí. Tá? E ali, sessões de direitos e deveres do usuário, esse aí inteirinho, tá? O artigo 8º. Artigo 8º inteiro. Esse foi todo acrescentado. O 8º não tinha na lei antiga. Não tinha como direito e dever do usuário. Era outro. Só a numeração dos parágrafos, continua dando coisa. Os artigos. Só o artigo 8º, né, vereador Gelson? São direitos e deveres dos usuários do serviço de transportes individual de passageiros através de motocicletas. São direitos dos usuários: usufruir do transporte público de passageiro em veículo automotor tipo motocicleta, possuir fácil e permanente acesso a informações sobre o serviço, uso de equipamentos de segurança fornecidos pela autorizada, propor ao município medidas que visem a melhoria do serviço prestado, seguro total, indenização. São obrigações dos usuários: utilizar os equipamentos de segurança fornecidos pelo permissionário, não conduzir criança no colo, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, não utilizar-se do serviço quando estiver em visível estado de embriaguez, que coloque em risco a sua segurança ao ser transportado. E daí o restante só mudou a ordem dos artigos. Só a ordem. Coloca a discussão em emenda. Senhor presidente, eu apresento essa emenda. Quando a gente consultou o IGAM mandou um parecer negativo, mas colocando algumas jurisprudências que deu, tal cidade não foi feita a licitação, e tal cidade não tinha qual era a penalidade do taxista. Mas eu coloco, a gente fez essa emenda onde eu peguei um projeto de Camboriú, que faz 20 anos que lá tem mototáxi, né? E o vereador, inclusive, o projeto de lei de mototáxi pode partir da Câmara de Vereador, não precisa ser oriundo do Executivo. Tanto é que em Camboriú, quem fez a mudança e a atualização da lei do mototáxi foi um vereador.
Então, eu sei que os taxistas nossos são contrários a essa lei. Mas às vezes está um cidadão que tem 5, 6 pila e não tem dinheiro para pegar um táxi, e de repente quer se deslocar, ou quer ir a algum lugar, quer ir no hospital, ou mesmo ir lá no balneário, ter um dinheirinho para um vídeo lá, está sobrando 5 pila, pode de repente pegar um outro táxi. É baseado nessas pessoas com menos aquisição que solicitaram e pediram, que a gente solicitou ao prefeito que mandar esse projeto. Esse projeto já está desde o ano passado nessa casa, e a gente sabe que os taxistas não querem, mas eu acho o seguinte: tem taxista que de noite não se apresenta para trabalhar, né? E o cidadão precisa. Eu acho que vereador concorre 60 vereadores, se puder concorrer só 10 seria ótimo, né? Que várias pessoas que se estabeleçam, coloquem um bom trabalho, coloquem um posto de atendimento, né? Coloquem um telefone à disposição. Tem problema de segurança? Tem. Vá com mais segurança, leve um junto, né? Cidade é pequena, leve alguém junto no começo. Não sei, não conheço. Mas eu acho o seguinte, que nem sua colega minha, se a gente fosse pensar no perigo, eu não seria agente de segurança, ou eu não trabalharia de serviço noturno, né, cuidando do estabelecimento. O Igor colocou que tem algumas contrariedades, mas colocou que ele, jurisprudência de algumas coisas que foram feitas errado quando o pessoal atendeu o serviço de mototáxi, mas não pegou e estabeleceu que o mototáxi colocou algo que é proibido. Tanto é que, se vocês viram na última novela, o rapaz que tinha lá, que participava do barzinho lá, que tinha uma namorada, ele dizia que ia criar uma empresa de mototáxi no Rio, né, fazendo propaganda na novela, que é a maior fonte de merchandising que tem por aí, né? Então, e Camboriú tem, e outra cidade também tem, né? Só a gente tem, anda por aí. Uberlândia eu sei que tem, Santa Maria eu sei que tem. Eu acho que quem quer ser um município do turismo, quer inovar e crescer, a gente não pode fechar essas portas, né? Cada um vai votar do jeito que a sua consciência manda, mas eu desde já eu vou dizer que sou favorável. Continua a discussão. Presidente, demais colegas vereadores, quando o vereador Gelson me convidou para nós criarmos um mototáxi aqui nessa cidade, a gente sofreu muitas críticas. A gente sempre vai sofrer crítica. Tem aquelas pessoas que não pensam naqueles de menor poder aquisitivo, né? E a gente se preocupou com isso aí. Eu sou um cara que caminhei muito de a pé, eu sei o que é caminhar de a pé. Às vezes a gente tinha um troquinho para pagar uma moto para ir, né? Mas um carro não tinha. Quem tem dinheiro não vai pegar um táxi quando está chovendo, quando está um poeirão, né? Uma moto, né? Então, essa é para a pessoa de menor poder aquisitivo. Estamos dando oportunidade para a pessoa se locomover mais rápido, né? E a empresa, o dono do ponto, ele vai ter que pagar o seguro de segurança do seu passageiro, senão estoura no empresário, né? Todo mundo sabe. Nós temos um funcionário que estava trabalhando no garimpo, né? O cara não assinou carteira, por um erro do próprio operador da máquina, deu uma trombose na perna do cidadão. Agora o outro estou tentando ligar para o empresário, não consegui, mas vamos pegar e vou ir na casa dele, para eu assinar a carteira dessa pessoa para dar segurança, né? Ele vai ter que pagar até dar o direito de ter o direito de botar para o INSS, né? Até depois quero conversar com a vereadora Vanusa, que é uma pessoa advogada, né? Que pode dar uma assessoria para a gente aí, ver quanto tempo é o direito que a INSS exige que o cara teve contribuição para ocupar o INSS, né? Então, esse projeto está muito bem elaborado, já parabenizar. Eu sei que fui teu parceiro, uma vez a gente já teve uma ideia que não conseguimos, não tivemos fórum, né, para aprovar. Espero que os colegas se sensibilizem para as pessoas de menor poder aquisitivo e aprovam os projetos. Na emenda, ou então que alguém me explicasse qual é o fundamento do projeto ter autorização somente para a pessoa física. Ou eu entendi errado? Veio da prefeitura e dos outros exemplos de táxi que tem visto também nesse sentido. Mas eu acho que tem que facultar para a empresa, né?
retirada do pré-projeto, daí teve que retirar retirar a pessoa jurídica também? Tinha jurídico também. Então vamos colocar de volta. Dá para ver o pré-projeto. Mas aí tem que alterar todo. Então vamos pedir vista, né? Presidente, da discussão, eu queria me manifestar, Sérgio, Nelson. Nós tivemos sérios problemas aqui com táxi, ainda tem reclamação de táxi, e nós temos que se organizar, os taxistas, juntamente com o órgão da prefeitura, e a gente não vê essa organização ainda. Eu tenho cobrado que eu fui contra mais a aprovação do táxi. E eu, assim, ó, eu sou humilde, todo mundo me conhece, andei a pé muitos anos, né? Eu vejo que o Salto de Jacuína, eu acho que tem que esperar um pouquinho mais para nós criar esse tipo de condutor de táxi, que, olha, devido à segurança que o juiz da hora do começo falou, mas olha, do meu ponto de vista hoje, assim, eu não seria contrário, né? Mas para prevenir. Hoje, prestei um acidente, uma moto, né, uma colisão de carro com uma moto horrível. Então, a gente fica bem, é um projeto que eu fiquei em dúvida do meu plano. Conselho vista ao vereador Cláudio Rosa. Peço à secretária, vereadora Ana, que faça a leitura do projeto de lei do legislativo número 003 de 2016, que veio com parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e com parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças. Institui e disciplina o regime de ressarcimento de despesas no âmbito do Poder Legislativo de Salto do Jacuí e da outras providências. Disposições preliminares. Os vereadores do Poder Legislativo de Salto do Jacuí, que autorizados pelo presidente, afastarem-se da sede do município em caráter eventual transitório, a serviço e representatividade da Câmara Municipal ou para participar de cursos, seminários, simpósios, fóruns, congressos, palestras, treinamentos e outros eventos de interesse do Poder Legislativo, terão direito a ressarcimento de despesas, facultado seu adiantamento nos termos desta lei. Artigo 2º. São passíveis de ressarcimentos despesas com alimentação, hospedagem, locomoções, áreas rodoviárias, combustíveis, pedágio, estacionamentos, inscrições e taxas em cursos, seminários, simpósios, fóruns, congressos, palestras, treinamentos e similares, bem como outras despesas relacionadas à atividade legislativa, a critério do ordenador de despesas, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes fiscais e despesas. Do requerimento de adiantamento e ressarcimento. O vereador que deslocar-se da sede do município nos termos do artigo 1º desta lei deverá solicitar autorização por escrito ao presidente com antecedência mínima de um dia útil, justificando a necessidade e conveniência do deslocamento do real interesse público, apresentando o roteiro de viagem, períodos, assuntos a serem tratados, dentre outras informações pertinentes, solicitando por estimativo adiantamento de despesas caso pretendido. Parágrafo único. É facultado ao presidente deferir ou não justificadamente a autorização da utilização de veículo particular. Artigo 4º. Os vereadores do Poder Legislativo de Salto do Jacuí, que autorizados pelo presidente, afastarem-se da sede do município em caráter eventual ou transitório, a serviço ou representatividade da Câmara Municipal, ou para participar de cursos, seminários, simpósios, fóruns, congressos, palestras, treinamentos e outros eventos de interesse do Poder Legislativo, excepcionalmente com veículos de sua propriedade, poderão requerer ressarcimento de despesas com combustíveis, pedágios e estacionamentos. Artigo 5º. O ressarcimento de combustíveis a que se refere esta lei está efetuado tomando-se por base a média do preço do litro da gasolina comum no município de Salto do Jacuí, vigente na data da viagem, ou valor equivalente pago pelo litro, mediante a apresentação da nota fiscal à razão de 1/10 por quilômetro rodado. Parágrafo único.
Para calcular a quilometragem, será considerada a distância efetivamente percorrida e de volta entre a cidade de Salto do Jacuí e a cidade ou outra localidade do destino, confrontando-se quando necessário com mapas rodoviários oficiais. Artigo 6º. O Poder Legislativo Municipal não se responsabilizará por qualquer outras despesas decorrentes da viagem, com a utilização de veículo particular, exceto com combustíveis, pedágios e estacionamentos, sendo indispensável a apresentação de cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo, quando da solicitação que será deferida em caráter excepcional, quando não for possível o uso de carro oficial, urgência do deslocamento e conveniência. Do procedimento de prestação de contas, o beneficiário que realizou o deslocamento nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, fica obrigado à apresentação ao setor solicitante, chefia imediata ou presidente, dos comprovantes fiscais e despesas realizadas em boa ordem e sem rasuras, no prazo não superior a 8 dias do compromisso realizado, que integrarão o processo de prestação de contas. Artigo 8º. Não serão aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios que venham prejudicar sua clareza. Artigo 9º. Em igual prazo, apresentará também demais documentos e relatórios úteis e necessários à comprovação do deslocamento e ou participação em eventos e similares, visando a efetiva prestação de contas. Artigo 10. A não prestação de contas nos termos desta lei obriga o beneficiário a devolver os valores adiantados, podendo o desconto ser realizado em folha de pagamento, não sendo-lhes mais concedidos adiantamentos até sanadas pendências. Artigo 11. Os eventuais saldos remanescentes de adiantamentos não utilizados deverão ser restituídos em prazos também não superior a 10 dias do compromisso realizado, bem como o reembolso de gastos excedentes. Artigo 12. Adiantamentos não utilizados em razão de não realização da viagem, eventos ou similares, deverão ser restituídos aos cofres públicos de forma imediata. A prestação de contas, quando finalizada, deverá conter necessariamente, dentre outros documentos, solicitação de adiantamento, ressarcimento fundamentado nos termos do artigo 3º desta lei, autorização do presidente do Poder Legislativo, informação da quilometragem realizada, sendo o caso, documentos hábeis que comprovem participações em cursos, eventos, audiências e similares, com relatórios resumidos dos acontecimentos e atividades desenvolvidas, comprovantes fiscais e despesas. Disposições finais. Em obediência aos princípios constitucionais da economicidade, moralidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade, cabendo ao presidente do Legislativo dispor sobre os valores e limites dos gastos. Revogam-se as disposições em contrário. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Valusa Bertolo, vereadora do PDT, e Pacífico Lenê Pereira, vereador PDT. Justificativa. Nobres colegas, é do conhecimento de todos as dificuldades pelas quais estão passando os municípios brasileiros, em especial os estados do Rio Grande do Sul. A partir disso, temos acompanhado a crescente queda de receitas do Poder Executivo Municipal, que resulta na diminuição do repasse do 12º para o Poder Legislativo, e estreita a possibilidade de investimentos e melhorias nesta casa. Outro fato de grande importância são os movimentos sociais que temos acompanhado, que pedem, entre tantas outras coisas, a redução de gastos com salários e vantagens dos políticos. Sabemos também das dificuldades e custos que temos em nosso dia a dia, enquanto representantes legais da nossa comunidade. Missão que requer dedicação, tempo, deslocamento, auxílios de toda a ordem, entre tantas outras coisas que envolvem a vereança. É com base nesses fatos, no clamor social e por entendermos que é viável fazer esse ajuste, que apresentamos este projeto para substituir o pagamento de diárias pelo ressarcimento de despesas, medida justa que certamente irá gerar considerável economia aos cofres públicos. Também por acreditar que estaremos atendendo a anseios sociais e melhorando a credibilidade do Poder Legislativo em nossa comunidade. Por outras razões, apresentamos o presente projeto de lei para análise desta Casa Legislativa e, com a sua aprovação, requeremos sua remessa para sanção pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Salto do Jacuí, 3 de março de 2016, Valusa Bertolo, vereadora do PDT, Pacífico Lenê Pereira, vereador do PDT. Coloco o projeto em discussão.
foi protocolado no começo do mês de março e, na verdade, ele é um projeto que nasceu dos pedidos de muitas pessoas da comunidade em relação a esse momento político que nós vivemos, que trouxe, ainda no ano passado, essas modificações, esses pedidos dos cidadãos para que nós façamos a redução dos nossos subsídios, né? Então, a par disso, eu acho que nós podemos fazer ajustes que são bastante significativos, onde não há perda salarial, não há perda de subsídios, não há perda de vantagens. O projeto prevê, única e especificamente, que não se lucre com viagens, que das viagens não se dê, que se dê apenas aquilo que efetivamente for gasto. E quando eu protocolei esse projeto, eu comentei com os colegas que em muitos municípios, inclusive aqui no município de Jaquizinho, já é assim, que não é um assunto novo, não é uma matéria desconhecida. É uma matéria a qual, acredito nós, reconhecendo as dificuldades do Poder Executivo, reconhecendo as dificuldades do Poder Legislativo em manter seus orçamentos, podemos sim receber o ressarcimento de despesa no lugar de diárias, tornaria mais justo, mais ético, mais moral os nossos trabalhos. Não que não seja, mas não vejo necessidade para que nós tenhamos lucro com diárias, e sim que nós possamos ter as nossas despesas de viagem ressarcidas, assim como é em grandes empresas particulares, em algumas prefeituras da região e muitos outros casos, né? Em sendo recebido pelos colegas e aprovado, o presidente editará uma medida dispondo sobre os valores que poderão ser gastos a título de hotel, a título de alimentação, porque também não adianta limitar, também não adianta fazer um projeto que retira diárias, mas que permite um gasto com um hotel de R$400 por noite. Não é esse o interesse. O interesse é que o presidente, tendo sido aprovado este projeto, limite aí um valor de refeições, café, almoço, janta, táxi, que às vezes a gente se locomove, tem que ir de táxi para alguns lugares, né? E hotel, que a coisa fique justa e que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar sem gastar dos nossos bolsos, mas também sem fazer sobras, sem fazer economia ou fazer um ganho extra fazendo diário. Eu acho que isso, nesse momento, especialmente nesse momento político que a gente vive, tão carente de atitudes dessa natureza, tão carente de que as pessoas enxerguem nos políticos uma face mais limpa, uma face de transparência, de moralidade, de compromisso com o que é público, com o dinheiro do povo, dos cofres públicos. Eu acho que esse projeto está mais do que caindo de maduro. Continua a discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Vereador Gelson. Contrário. Vereador Jair. Contra, presidente. Vereador Eu Sérgio. sou de apoio para a vereadora Rabelo, favorável, mas não estou fazendo demagogia, não quero levar vantagem disso, fica bem claro. Vereador Sandro. Vereador Cláudio. Vereadora Vanusa. Favorável. Vereadora Ana. Projeto reprovado por 5 votos contrários e 2 favoráveis.
Peço à secretária vereadora Ana que faça a leitura do projeto de decreto do Legislativo número 002 de 2016, que veio com parecer favorável das duas comissões. Trata da aprovação das diárias e relatórios de viagens dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal do período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016 e de outras providências. Ficam aprovadas as diárias e relatórios de viagens dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016, conforme especificado nos relatórios em anexo. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão. Encerro a discussão. Coloco em votação o vereador Gelson. Favorável. Vereador Jair. Favorável, presidente. Vereador Sérgio. Favorável, presidente. Vereador Sandro. Vereador Cláudio. Vereadora Vanusa. Favorável. Vereadora Ana. Projeto aprovado por 7 votos. Peço à secretária vereadora Ana que faça a leitura dos projetos que estão baixando nas comissões. Projeto de Lei do Executivo 2263, de 12 de abril de 2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à JAC, Associação Jacuiense de Acadêmicos de Salto do Jacuí e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 2264, de 6 de abril de 2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação de Acadêmicos e Técnicos Estudantes de Salto do Jacuí e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 2265, de 12 de abril de 2016, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 2267, de 12 de abril de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em comodato bem imóvel e da outras providências. Espaço aberto para a tribuna parlamentar. Vereador Gelson. Senhor presidente, nobres colegas, imprensa escrita e falada, pessoal que nos assiste, gostaria de mandar alguns recados para o prefeito, que a comunidade me solicitou, né? Através de Sebastião Bizumim, falando com a senhora lá, ela diz: Gelson, faz mais de 2 meses que tem um problema de iluminação pública. Estamos do lado da prefeitura aqui. A próxima casa, seu Selmar, o prefeito ainda falou para o cidadão lá para ele comprar as lâmpadas. Ele comprou as lâmpadas. Ligou para a Secretaria de Obras, diz: agora a gente não tem escada. E o prefeito queria fazer, era expulsão. No final da Avenida Teodose, o prefeito, na eleição, ele fez comeu um peixe com o pessoal lá de noite, lá, fizeram uma festa muito boa. Ele disse que voltaria lá, não sei se era só na próxima eleição, mas o senhor Velci, que é um radialista também, pede que ele compareça lá e veja como está a iluminação pública da Vila Michel. Estive hoje na área industrial, o pessoal tinha feito uma denúncia que o pessoal estava sem energia lá. Quando eu cheguei lá, estava sendo restabelecida a energia. O eletricista, do momento que estava ligando o disjuntor, era o argentino, dono das empresas. Claro que o pessoal da prefeitura estava lá, tinha colocado o disjuntor, mas eu fiquei meio estarrecido. Para todo aquele pavilhão lá que tem
entre aspas, 3 empresas lá dentro, tem uma entrada de energia de 100 amperes. Conforme o cara que tem a oficina de pedra em casa, já é 100 amperes a entrada de energia para o cidadão. Né? Todas aquelas máquinas de calçado, queira ou não queira funcionando, tem fornos ali. Né? Para uma entrada de energia, é uma gambiarra sem tamanho. O pessoal da Escola Técnica, Miguel Calmon, o prefeito há 1 ano e 5 meses atrás veio aqui e fez um discurso, enquanto eu era presidente dessa casa, que se nós devolvesse, conforme o dinheiro, se nós devolvesse, depois que nós devolvesse o dinheiro para ele, ele repassaria 12 mil reais para os técnicos da Escola Miguel Calmon. Eu sei que ele repassa para várias entidades, eu acho que cada um tem o seu merecimento, mas o Miguel Calmon, queira ou não queira, hoje é uma das maiores fontes de trabalhadores, geradores e trabalhadores de São Jacuí. E capacitados, pessoas que saem dali e vão nos defender em todo o Brasil. Só para ter uma ideia, como eu já citei aqui, Getúlio Nunes é o responsável da FOC por toda a área do Paraná. Todas as obras que tem no Paraná, quem é responsável pela FOC é o Getúlio Nunes, que saiu ali do Miguel Calmon. Né? E outras várias áreas aí, o nosso pessoal está lá chefiando. Formado nos laboratórios, ele tem que fazer de sucata. Tem que pegar da tal mãe CE, que todo mundo queima e atira pedra, mas o material que está lá dentro daquele colégio, a maioria foi a mãe CE que botou lá dentro. Né? Para a CE não serve, mas para nós, da Secretaria de Educação, os primos pobres, né, que não temos investimento nenhum, faz mais de 10 anos que eu estou lá e não tem investimento na área técnica. Né? Esse material que vem nosso, da CE Sucata, para nós é o que serve hoje. Sobre a questão de fazer uma moralidade aqui na Câmara, acho excelente. E concordo. Eu abro mão de metade do meu salário, eu abro mão do diário, mas abro mão o dia que o prefeito fizer as coisas certas lá em cima. Né? Ele comprou um rolo compactador que a Caterpillar ofereceu por 180 mil, ele comprou por 240 mil e até hoje eu não sei porquê. O dia que ele fizer as coisas certinhas lá em cima, eu não vivo disso aqui, não tenho problema nenhum de abrir mão. Tá? Mas agora, para deixar ele pegar e botar a secretária que nunca entendeu de tal serviço, ser o nosso secretário disso, daquilo, né, cargos à vontade, e às vezes, tenho certeza que essa questão da saúde é super necessária. Quanto tempo faz que eu atrás? Veio agora o projeto para nós, né? Agora, e eu sei que tinha pessoas que já eram para ter brigado há 1 mês atrás, que queriam falar comigo, sabendo disso, e o projeto o prefeito manda hoje. Essa é a organização dele. Essa é a organização dele. Né? Chegou dia 15, acho que foi sexta-feira na casa do projeto. Chegou sem impacto orçamentário, ele sabe que é a obrigação dele mandar, está aí o projeto sem impacto orçamentário. Né? E daí nós que temos que fazer agora o arremate de tudo isso, pedir para ele mandar em regime de meio urgência, para que nós aprovemos, que o pessoal tenha essa condição de ter o médico e as enfermeiras trabalhando, e que eu acho que é necessário. Né? É nessa ponta de faca que nós temos que trabalhar. O dia que ele fizer as coisas certinhas, eu abro mão de diária, né? Abro mão de grande parte do meu salário, não tem problema nenhum. Né? Inclusive eu só saí daqui para ir fazer cursos. Se vocês forem olhar na Gear, está aí para quem quiser ver, só para fazer curso. Tá? Eu abro mão, mas a casa grande tem que fazer as coisas também certas. Senão não adianta ele estar fazendo o passinho do Joãozinho do passo certo e o resto tudo está errado. Tá? É isso aí. Certo? Senhor presidente, mais colegas vereadores, pessoas que nos assistem, boa noite a todos. Primeiramente, quero convidar em nome do presidente Denilson Hermes, da nossa comunidade Tabajara, temos a nossa festa tradicional, que era no Dia das Mães, foi transferida
agora para o dia 24, por motivo do aniversário do município, que sempre que nós temos um evento lá que não seja no aniversário do município, vai muitas pessoas nós visitar lá, são bem acolhidas, então esperamos que as pessoas participem da nossa comunidade lá, serão bem recepcionados. Em nome do presidente, desde já quero agradecer. Vereadora Ranusa, hoje ele elogio o voto, vai ser uma troca de voto. Não estou aqui fazendo demagogia sobre esse voto, né? Não quero levar vantagem nenhuma, deixar bem claro, né? Assim, ó, tivemos um exemplo no cenário político no nosso país, onde que foi a presidente cometeu as pedaladas, né? E pagou por isso. Mas eu acho que a mudança tem que ser em âmbito maior. Pegar os peixes grandes. Quem faz as leis é o deputado e o senador. Com essa mudança aí não vai significar que vai melhorar. Tem que mexer na Constituição. O cara roubou, meteu a mão no patrimônio público. Simplesmente qualquer cidadão que vai para um pleito eletivo, ele tem que fazer uma declaração de bem, né? Tem que declarar o seu patrimônio. Como é que um cidadão que nem o Lulinha tem um patrimônio que é invejável, né? É uma coisa forte do lado do cidadão que era um veterinário. Então, assim, ó, isso dá um desgosto em qualquer cidadão brasileiro. Se não mexer na nossa Constituição, não tem jeito, vai continuar a mesma roubalheira. O importante é isso aí, ó. Fizeram uma mudança, fizeram. Trocaram 6 por meia dúzia. Não vai mudar nada se não mexer na Constituição. Então, quero deixar bem claro a minha opinião sobre isso aí. E desde já agradecer a presença, né? Espero que agora vai começar com um político aparecer na nossa comunidade, né? Tem político que vai de 4 em 4 anos visitar a nossa comunidade. É engraçado isso aí, né? Durante 3 anos e meio, ninguém aparece visitar as comunidades do interior. Depois, quando chega o pleito eleitoral, todo mundo chega batendo nas costas, pagando uma cervejinha lá, tentando engabelar o povo. Mas o povo, cada qual tem o seu direito, estamos vivendo num país com democracia, estamos chegando para uma mudança do gestor do próximo ano, e cada qual tem a sua escolha. Eu desafio qualquer cidadão que botar uma candidatura, que chamamos, botamos um telão e cada qual mostra o que foi feito em 4 anos, mostra e se faça a comparação, todo o povo reunido junto, porque não é motivo de brigar por portaria política, cada qual mostra o que fez durante o seu mandato, o que conquistou, o que fez e o que pagou. Não adianta que ele dizer eu fiz tal obra lá e não pagou nem um centavo. Isso aí já aconteceu no nosso município, né? A gente herdou coisas pesadas aí que começamos a pagar em janeiro, começo de fevereiro de 2013, nós começamos a pagar obras aí que foi terminado uma semana antes do período da contagem da turma. Então a gente espera que não aconteça, a gente está fazendo obras, né, vai fazer essas obras que estão acontecendo, etapa por etapa, que o engenheiro liberal, o empresário vai receber. Espero que a minha administração, o meu prefeito, o meu engenheiro não cometa esses erros, que é uma responsabilidade com qualquer cidadão de qualquer município. Obrigado, até a próxima oportunidade. Vamos guardar a vereadora Vanusa, que foi no banheiro. Vai se pronunciar em seguida. Vereadora Vanusa. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, nobres colegas, eu não poderia me furtar a usar a tribuna para falar do projeto de lei votado hoje e apresentado há 45 dias aí na casa,
E para dizer que esse projeto não tem cunho demagógico, vereador Sérgio, esse projeto atende às reivindicações de muitas pessoas e o senhor vai poder acompanhar isso pela divulgação que será dada pela imprensa e também nos outros meios de comunicação. Eu não esperava, sinceramente, de algumas pessoas aqui dentro desta casa o apoio. Não gosto de falar de quem não está presente, mas infelizmente, né, o vereador Gelson, seguindo alguns passos, ele tem saído bem antes da sessão, logo que aprova o projeto. Acho que ficaria uma sugestão também para o projeto de indicação, senhor presidente, que ficasse nessa casa estabelecido que os vereadores deveriam ganhar pelo tempo que eles ficam aqui na sessão e pela colaboração que eles trazem para a comunidade com o seu trabalho ou com a falta do seu trabalho. Em relação ao que o Gelson falou do Joãozinho do Passo Certo, eu tenho duas coisas para dizer para ele. Este projeto não é de iniciativa do prefeito. Este projeto é de iniciativa desta casa, de minha iniciativa e iniciativa do vereador Pacífico Pereira. Não tem nada a ver com prefeitura esse projeto. Então não adianta o vereador Gelson esconder o que ele realmente está fazendo, a opção do voto dele, botando a coisa lá para cima no executivo, que lá eu não tenho nada a ver com eles, e nem isso aqui tem nada a ver com eles. Muito pelo contrário, o orçamento contendo o valor da diária pode vir, até porque esta casa vai fazer, os funcionários da casa ficariam com direito a fazer diárias. Quem não faria diárias era vereador. A proposta era para que os vereadores não fizessem. Então, aquele valor dos recursos, ele não ficaria lá na prefeitura, e o vereador Gelson, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que em tese, como diz o vereador Sandro, deveria ter estudado o processo, o projeto, pelo jeito não o fez. Porque não estava eu aqui falando que esse dinheiro ia ficar nos cofres da prefeitura. Esse dinheiro iria vir para esta casa, aplicar em seus trabalhos, aplicar em seus servidores, e aquilo que não fosse necessário poderia ser jogado em outra rubrica orçamentária. Então, a gente tem que ter... Eu não sou homem, mas eu acho que tem mulheres que são mais homens do que muitos homens que a gente vê por aí. O Joãozinho do Passo Certo, vereador Gelson, contratou uma mão de obra para fazer um serviço de vigilância por R$85 mil, extrapolou o limite, a modalidade da licitação, um serviço que no mesmo ano eu paguei 35 mil. Então, se a gente for falar em botar dinheiro fora e não aplicar recursos corretamente, eu gostaria de conversar com ele sobre esse assunto, porque ele também não se enquadra na tese dele de Joãozinho do Passo Certo. Então, demagogia, seu Sérgio, é esse tipo de comportamento, da pessoa vir e dizer assim, ó, eu não concordo porque o prefeito está fazendo. Mas isso aqui não tem nada a ver com o prefeito. Isso aqui é um projeto legislativo, isso aqui está regulamentando diárias no Poder Legislativo, e muito mais do que isso, vereadores e pessoas que nos assistem. Isso aqui é prova de que nós poderíamos fazer o nosso trabalho sem ter que botar a mão no bolso, mas sim sendo ressarcido pelas despesas que nós tivéssemos e efetivamente comprovasse aqui para receber. Mas não foi o que os meus colegas fizeram, né? Porque dá para ganhar uma extra fazendo uma diária. Então, eu sinto muito, mas infelizmente me parece que eu vou na linha contrária do pensamento dos políticos que me cercam. Nem por isso eu deixo de dizer que foi válida, mais uma vez, foi válida e foi nobre a causa. E que quem acompanha os trabalhos e sabe o objetivo deste projeto de lei, que me foi pedido por várias pessoas, era economia para os cofres públicos. Senhores vereadores, no momento em que estão pedindo para nós reduzir os nossos salários,
os nossos, aliás, preciso fazer uma correção, o vereador não tem salário, o vereador tem subsídio. No momento em que nós temos mais de 1.000 e poucas assinaturas aqui, pedindo redução de salários, os vereadores se furtam de reduzir diárias. E olha, e vejam só, a proposta de absurdo não tinha nada. Porque a proposta seria para que nós fôssemos ressarcidos das nossas despesas. Que coisa mais bonita, que coisa mais limpa, que coisa mais transparente. Mas infelizmente, eu e o vereador Sérgio aqui, o vereador Roque não votou, não sei a sua opinião a respeito do assunto, mas somos gritos sozinhos na multidão, vereador Sérgio. Eu espero que as pessoas cuidem muito bem o discurso e a fala, e cuidem a moral de quem vai falar desse projeto. E me digam depois, quem tem moral para falar que este projeto não é um projeto sério, justo e responsável. Boa noite a todos. Vereador Sandro. Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos prestigia nesta noite. Mais uma vez, chegou um projeto nesta casa, do pessoal referente à saúde, dizendo que estava aqui, queria votação hoje, e aonde o projeto foi protocolado essa semana, dia 15, na casa, sem a devida necessidade do impacto financeiro, demais componentes. Além do mais, dentro do corpo do projeto, existe um artigo ali, que é onde a responsabilidade do hospital sobrecai sobre a prefeitura e não sobre quem está administrando. Então, aí está uma correção que há de ser feita ainda no projeto ali para que seja aprovado. Sem sombra de dúvida, estamos passando por momentos políticos no Brasil, transformações, discussões e etc. Quanto ao projeto Hora que foi reprovado nesta casa aqui por os vereadores, eu quero salientar aqui que não concordo plenamente com a vereadora Vanucci, que não existe demagogia, nem jogar para a galera. Mas explicar aos estrangeiros por que ela não fez o projeto quando ela foi presidente no ano passado. Da mesma forma, o projeto que ora nesta casa foi reprovado dos servidores municipais para brincadeira, que dormiu nesta casa aqui por 5 meses, a qual ela foi presidente, e não colocou em votação para não se dispor, nem para um lado e nem para o outro. Esta foi a verdade. E em 10, na Assembleia, no Castelo Branco, ela foi bem taxativa e clara, que o projeto teria uma solução. 2, aliás. Aprova ou reprova. E ele veio para casa e ficou. E agora, com discussões, emendas inflamáveis a favor do projeto. Quero dizer esta casa que não sou contra a indicação da vereadora, ressarcimento, não. Teria que ter aqui estipulado junto, né? Olha, pode ser gasto até um valor X. Não, isso não pertence Aí, coisa diretora, vereador, só não desconversa. o que eu quero lhe dizer, pessoal? Está que nem o Gelson, o senhor tem que dizer o que o senhor realmente pensa. Eu penso que a senhora não vai para uma demagoga. Demagogo Eu é o senhor. A vereadora está perdendo as estribeiras aqui. Eu ouvi ela citar o nome de todos os colegas, inclusive não citou o meu nome, mas fez referência ao meu nome. Então, assim, ó, vereadora, eu quero dizer para a senhora que você tem que aprender a ouvir também. Que até então, até poucos dias atrás, a senhora era uma excelente companheira
sentado ao lado destas mesas aqui, meu da Ana, em 2013 e 2014, de oposição, vereador. De oposição. Muito bem. Então, assim, como a vereadora hoje vai colocar, que é onde o ano passado ela foi recordista de diária por essa casa. Vamos fazer um projeto elaborado para a mesa aqui, estipular a hora, o quilômetro, claro, eu não sou contra, vamos fazer. Eu favorável para que a senhora joga a galera. A senhora quer falar em economia. Faça um agora, vereador. Está desafiado. Vereadora, eu aqui dentro a senhora sabe que sempre tive meus posicionamentos. Muro, volto a dizer que para mim é para dividir terreno. Qual não serve para a senhora? Porque uma hora está em cima, uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Então, não adianta a senhora vir querer aqui comigo, me cutucar, me fazer isso, fazer aquilo. Não é por aí a coisa. Eu quero dizer que votei contra por isso. Votei, eu tenho mais colegas aqui também. Só que me estranheza é que a senhora, quando presidente, certas atitudes como condutora da casa, deveria ter tomado por você, não tomou, se aquietou, se arrejou. E hoje já é pela segunda vez que a senhora vem aqui. Então vamos aguardar, andar para frente aí, presidente, para ver o que iremos discutir nessa casa. Eram essas minhas colocações, presidente. Muito obrigado. Aqui eu gostaria de só fazer uns esclarecimentos em relação às colocações do vereador Sandro, especialmente no que diz respeito às diárias. Fala de novo. Vou colocar a segunda porque o tempo está aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu sei que o senhor andava abanando uma folha aí, vereador, com o valor das diárias que eu fiz. Primeiro, as minhas diárias, vereador, diferentemente das suas, todas elas são limpas, justas, e eu saí daqui dizendo aonde eu ia, eu fui aonde eu disse que ia, justifiquei e está aí para quem quiser dizer. Hoje já não é o seu caso, né, vereador? As suas diárias já foram apreciadas pelo Poder Judiciário. O senhor é um péssimo exemplo de gastador de diárias. O senhor saiu daqui para ir para Brasília e foi para o Rio de Janeiro. O senhor saiu daqui para ir a Porto Alegre defender o seu processo de cassação às custas do dinheiro desta casa. O senhor é um prejuízo para o poder público. E, aliás, além do senhor gastar para se manter neste cargo, onde o senhor não deveria estar sentado, né? Se não tivesse feito conluios, que eu sei que eu tenho, né? O senhor nem aí estaria sentado. O senhor não é exemplo de pessoa limpa e lisa para vir falar das minhas diárias. Está feito o desafio. Vá lá e veja nas minhas diárias se tem alguma que foi diferente do que está escrito no papel. Porque as suas, vereadora, o seu jeito de administrar o dinheiro público e o patrimônio público, ele tem um nome. Eu não vou dizer aqui porque ele é meio forte, mas o senhor merecia ouvir. E vai ouvir. E vai ouvir. Na oportunidade certa. Aquilo que o senhor disse que eu não estou fazendo em relação ao prefeito, que é a oposição, o senhor está falando que está queimado, porque eu não estou sentada mais do seu lado e eu nunca fui sua companheira. Eu sei disso. Tire, porque o senhor não é pessoa que eu gostaria de ter do meu lado para ser companheiro. O senhor não é exemplo de pessoa pública, o senhor não paga o que o senhor deve para o município, o senhor é um cara que tem probidade administrativa declarada pelo judiciário, não precisa Vanusa dizer isso, e que alguns aqui não reconheceram em troca de favores, né? Então, assim, ó, vereador, vamos assim, o senhor não aponte esse seu dedo sujo para mim. Não aponte. As minhas diárias, colegas, assim como as do Gelson, e não as do Cláudio, porque o Cláudio é um cara que realmente ele não se desloca, nem para vir numa audiência pública, né? As minhas e as do Gelson são mais altas, e os meus colegas aqui vão confirmar, porque as diárias dos presidentes são mais altas. Inclusive, não é só diário, salário também, que eu fiz jus a cada centavo que eu recebi, vereador Santos, com muita seriedade e muito compromisso, coisa que tem gente aqui que não fez. Então, não fale coisas que o senhor não pode provar. Eu quero que o senhor levante o número de diárias e me diga se eu sou a pessoa que mais fez diária aqui dentro desta casa.
E se eu for a pessoa que mais fiz diário dentro dessa casa, eu quero desafiar qualquer um de vocês aqui para ver se vocês têm um trabalho parecido com o trabalho que eu tenho aqui dentro dessa casa. Tá? Eu valho cada centavo que eu gasto, diferentemente de muitos por aqui. E do senhor que não deveria estar nem sentado aí. Agora, para ser justo, faz o espaço para o Sandro. Presidente, você veja bem. A vereadora Vanusa fazer uma retrospectiva na mente dela tem meus efeitos e tem minhas improbidades, mas jamais fui traída. Igual a senhora que nos deu um cambão para chegar, para sustentar o seu ego dentro dessa casa, que poderia ter sido presidenta junto com um time que nós tínhamos tratado dentro dessa casa na negociação. Dona vereadora Vargas, muitas pessoas me falaram do seu comportamento, das suas atitudes e da sua mesquinhez. Nada mais que hoje se revela aqui. Lembrando que a senhora ofendeu, entrou na justiça contra o vereador pacífico dentro dessa casa. A senhora está falando, por favor. E que foram com assinaturas falsas, que, meu Deus do céu, esculachou, humilhou o cidadão pacífico dentro dessa casa. E hoje anda de mãos dadas no maior soló. A senhora fala uma demagogia fenomenal. A senhora pode atirar pé do jeito que tiver, que o meu escudo aqui é forte. Eu jamais precisei de fazer conchavo e trair parceria dentro dessa casa, igual a senhora fez. Igual a senhora fez nessa casa. Se a senhora não quisesse cumprir acordo político com nós, não teria problema. Mas a senhora, apertei a mão e conversei antes da sessão, lá na sessão, e a senhora confirmou. Então a senhora quer dizer o quê? Um moral com dedo sujo. Em primeiro lugar, a senhora há de rever algumas colocações que não é assim. E nós vamos conversar durante esse longo período que temos até o final do ano. Tá? E aqui muitas coisas irão ser esclarecidas. Em casos que a senhora também, processos eleitorais, né, contra alguns cidadãos de Jacuí que hoje está de braço mudado. Então a senhora não vem querer dizer o que eu não tenho moral, que a senhora, ai de ser moral, que a senhora também tem alguns requisitos a ser discutido politicamente. E eu estou lhe falando, a senhora como vereadora. Não, senhor. Não, senhor. Não, presidente, Tá falando eu aqui, respondei, vereador. Vereador, é o seguinte, a senhora te coloca no teu lugar, que eu não tenho mais a garantia, e escuta aqui. Em primeiro lugar, agora, a senhora quer, então nós vamos prosear diferente. Tá? Porque isso é uma responsabilidade, não é de hoje, ser essa flexibilização que a dorsal que a senhora tem. Tá? Que a senhora aqui, quando era para criticar, para denunciar o prefeito, assinar, vamos, vai lá e faz isso aqui, assinamos junto, temos que tirar o livro, temos que botar na cadeia, igual a senhora falou aqui, da reciclagem, a senhora foi lá, a senhora viu, antes, e ninguém arrebentou corrente nem nada, e hoje defende um governo que ela, esses dias atrás, eu acho que não tem nada a ver esses dias com o que atrás, você tá falando. ela fez denúncia. Então, assim, ó, posteriormente nós iremos conversar ao longo do dia, com certeza, inclusive, algumas coisas que aconteceram aqui. Muito obrigado. Muito bem, estou à disposição. Estando cumprida a presente sessão ordinária na íntegra, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos. Obrigado. Boa noite a todos.